Sylvester Stallone, Rock Balboa, Rambo. Será que ele tem algo para ressignificar? Será que ele tem algo para elaborar na vida dele? Será que algo lá na infância dele, lá do passado dele, de alguma forma ainda reflete na vida dele de hoje? Eu estava finalizando aqui, estou quase finalizando esse livro aqui do Gabor Maté, que é um livro sensacional, né? Um livro normal, ele traz vários temas, fala sobre traumas, fala sobre doença, fala sobre muitas coisas, né? E aí me veio agora à mente, nesses últimos dias, o Sylvester Stallone, ele participando de um programa americano, onde a entrevistadora fazendo, né, as perguntas para ele, e uma das perguntas que ela faz para ele, e ele traz à memória um momento da vida dele que era para ter sido um dos melhores momentos da vida dele, mas que para ele foi um dos piores momentos da vida dele, né? Ele lembra que quando ele estava em alta, no auge lá na época dos Rock Balboa, né? E ele foi indicado aos Oscars e quando ele estava ganhando lá as premiações, e quando ele olha para o palco, ele não vê a mãe e o pai dele, né? E o pai e a mãe dele não foram contemplar, não foram celebrar junto com ele, não foram prestigiá-lo, né? E quando ele fala desse momento, gente, sabe assim, você vê um homem de quase 80 anos ali, aquele estereótipo de macho alfa, de homem, sabe, dentro de uma armadura, a voz embargando, sabe, ele se emociona, mas ele se trava ali, mas você sente aquela carga emocional muito grande vindo nele, coisas que aconteceu ali quantos anos, né? 40 anos atrás, 30 anos atrás. E é sobre isso que eu quero falar bem rapidamente com você, né? Porque às vezes as pessoas dizem sim, eu sendo psicoterapeuta, psicanalista, e trabalhando há quase 10 anos, né, com a mente, né, com desenvolvimento, principalmente comecei buscando, né, por mim. E hoje eu trabalho com isso, mas tudo começou por cura. E hoje eu escuto às vezes de muitas pessoas, tipo assim, para que falar do passado? Ah, isso aconteceu quando eu era criança. Ah, isso não reflete mais na minha vida. Ah, e aí eu te digo, se você tá tudo beleza, se você tá bem com a sua vida, se você olha para o teu passado e ele tá de boa, ele não te incomoda de forma nenhuma, show, maravilha. Só que muitas vezes você precisa muitas vezes lá no passado, quando tem coisas para serem resolvidas, quando tem coisas que foram inacabadas, quando tem coisas que ciclos não foram encerrados, você precisa sim elaborar, ressignificar essa história. Porque enquanto você não elaborar, enquanto você não ressignificar aquilo que te aconteceu, aquilo sim vai te atormentar no dia de hoje. Você pode ter 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Eu tenho um cliente de 73 anos de idade. O Rock Balboa é exemplo de. Essa minha cliente de 73 anos de idade, ela tem questões quando ela era adolescente, que reverbera nela até hoje. O Rock Balboa, ele traz essa cena que muitos estão falando, né, disso, mas eu acredito que ele traz muito isso. Eu acredito que os pais dele já devem ter morrido, que ele tem quase 80 anos, né? E para você ver, os pais provavelmente já morreram e isso ainda reverbera dentro dele, né? E, e eu fico pensando, que ele até fala, né? Ele traz essa. Eu acho muito bacana isso, porque, assim, infelizmente, apesar de estar mudando, os homens eles ainda são muito fechados, né, para a busca, tanto que o índice de suicídio em homem é muito maior do que em mulher, né? Porque numa sociedade ainda patriarcal e machista, os homens sofrem com isso. Os homens são vítimas, né? Porque eles se exigem uma força que não existe. Eles se exigem muitas vezes, né? Não pode demonstrar para eles falarem sobre isso é demonstrar fraqueza, é demonstrar fragilidade, e isso é ruim, né? E
E aí a pessoa leva por um determinado tempo até quando não consegue, e aí desiste da própria vida, né? E ele fala sobre isso, né? Tipo assim, e mesmo ele sendo esse cara fortão e tudo, tem coisas que ainda precisam ser trabalhadas nele. E, gente, para que eu consiga elaborar e ressignificar essas questões, eu sim preciso olhar para dentro disso. Fazer esses processos terapêuticos não é gostoso, não é legal, não é maravilhoso, mas são necessários. Se eu ficar deixando sempre ali abaixo, eu gosto de usar muita metáfora do tapete, sempre deixar ali embaixo do tapete, eu não vou estar vendo aquilo, mas aquilo não vai deixar de existir. É que nem faxina de casa. Em alguns momentos, eu preciso, para a gente fazer uma faxina dentro de casa, a gente bagunça pra caramba, não bagunça? A gente faz maior sujeira, tira as coisas da gaveta e joga e a casa fica uma loucura. Para depois você começar realmente a organizar. Ele fala desse evento, né, do Oscar, desse evento da premiação, só que assim, eu, né, dentro de todo esse tempo que eu trabalho com isso, eu acredito, minha percepção, né, eu não conheço tão profundamente a história do Sylvester Stallone, conheço um pouco, estudei um pouquinho da história dele só, sei da história do filme, parece um pouco com a história dele, o cachorro e tal, aquela coisa toda, né? Que o cachorro era dele, ele vendeu e tal. Tem toda uma história aí bem legal, a história dele é de muita superação. Só que eu acredito que o trauma, né? As questões não tenham vindo só desse momento específico. Eu acredito que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque hoje quem eu sou, quem eu me percebo, como eu interajo com o mundo à minha volta, é um reflexo lá de trás da minha infância, né? De como foi construída essa base. A minha infância ela é uma base, ela é a base. E de acordo com o que foi construída essa base, vai ser a forma como eu vou perceber o mundo, como eu vou interagir, vai ser as minhas crenças, as minhas percepções de mundo, vai ser como eu vou enfrentar os desafios, vai ser como eu vou me enxergar, como eu vou enxergar o outro. Então, é, a infância ela é a base. Casa, ela tem uma estrutura. Para começar uma casa, eu tenho que ter a base. Infância ela é a base. Pode sim ser ressignificado. Eu não tenho como mudar o meu passado, mas eu tenho como ressignificar a forma como eu olho para ele. Não é assim. É um processo. Tá? É um processo e muitas vezes esse processo tem altos e baixos. Muitas vezes eu evoluo, em alguns momentos eu caio, e às vezes a pessoa cai e acha que está retrocedendo, não é o retrocesso faz parte do processo, tá? Porque você já instalou, dependendo de quantos anos você tenha, um padrão mental. 20 anos, 30, 50, quanto mais tempo de vida você tem, mais instalado aquele padrão tá. Então não vai ser no instalar de dedos que você vai mudar esse padrão. Então eu quero te dizer que se sua vida ainda não está do jeito que está, se você ainda responde a gatilhos, e você diz assim, cara, eu não sei por que, que eu reagi assim, eu não sei por que, que isso me tirou do sério, eu não sei por que. Ali é um gatilho, e existe muita coisa por trás daquilo ali. E para você entender, o primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência. É você entrar assim num processo terapêutico e você conhecer a sua história, você acolher a sua história, você ressignificar a sua história, você elaborar as questões que te aconteceram, dar um novo significado. A partir disso, a sua vida ela vai ter uma nova perspectiva. E coisas que te machucavam, que te maltratavam, vão começar a perder a força, porque você ressignificou. Se ainda dói, é porque ainda não ressignificou. Se ainda dói, é que nem um luto. Quando você perde alguém, o luto de morte, né? Existem vários tipos de luto. O luto de morte, quando alguém realmente morre, é, vai doer muito. Você nunca vai esquecer daquela pessoa. Ou sua mãe, seu pai, um esposo, um filho, você nunca vai esquecer. Você sempre vai lembrar. Mas à medida que você for elaborando e aceitando passar pelo processo de luto natural, você já vai lembrar daquele momento sem dor. É diferente de um luto não elaborado.
O luto não elaborado pode se passar 10, 20 anos. Se você lembrar daquilo e você se emocionar com dor, é porque não foi elaborado. O luto não foi processado. Você não passou pelo processo. Então, era esse o vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas eu ainda não tinha gravado sobre o Sylvester Stallone, eu achei muito interessante, tá? Se você é homem e chegou aqui, não olhe para esse tema como bobagem, sabe? Cada vez mais esse tema está ficando cada vez mais relevante. A gente está vivendo num mundo que a tecnologia está aí, sabe? Assim, conectando as pessoas cada vez mais, pessoas de outros países, de outros lugares, mas a gente está vendo as pessoas cada vez mais sozinhas, mais individualistas, cada vez mais centradas no próprio mundo, sabe? E sozinhas, vazias, se entorpecendo. Se fosse pelo menos sozinha, em solitude, olhando para dentro de si para ressignificar, mas muitas vezes não, é só se entorpecendo, só fugindo da vida. E nós precisamos um dos outros, segurar na mão dos outros, e eu não tenho como passar pelo teu processo, mas segurando na tua mão, eu tenho como te acompanhar no teu processo enquanto eu passo pelo meu, mas precisa de coragem. Vai doer? Vai pra caramba. Muitas vezes vai doer como nunca para não doer nunca mais. Muitas vezes você vai olhar para dentro de você e você vai ver sombras que você não gostaria, mas que todos têm. Você não é 100% maravilhosa, maravilhoso. Você é um ser humano que está em construção. E eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. É você olhar para dentro de você, ver o que você gosta e ver o que você não gosta e buscar o que eu posso melhorar nisso aqui. O que eu posso ressignificar. Quanto que eu posso ser verdadeiramente autêntica. Eu pensei em me maquiar para gravar esse vídeo. Quer saber? Eu vou fazer um filtro depois. Quer saber? Não. Muitas vezes eu gravo de filtro, ou então super mega ultra maquiada. Eu sou assim. Sem maquiagem, com melasma da gravidez do meu filho, do amor da minha vida. Eu vou fazer luz e sol no dia 29, cheio de cabelo branco aqui, preto. Vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai dizer que eu sou desleixado, vai ter gente que vai achar legal. Independente do que você fale, do que você ache, sempre vão ter aqueles que vão gostar e que não vão gostar. Então, eu acho que ser autêntico é algo que eu estou buscando muito, sabe? Cada vez mais, cada dia um passo por vez na busca da autenticidade. Não estou dizendo que toda vez eu vou vir aqui sem maquiagem. Não é sobre maquiagem que eu estou falando, tá? Ser autêntico tem um preço, mas não ser também tem. O que é mais caro? Você não ser autêntico e mesmo assim ser criticado, porque você vai de qualquer forma. Você viver um papel que não é seu e mesmo assim ainda ser criticado, porque vão ter pessoas que vão gostar e pessoas que não vão. Gente, olha que incrível. Dia 24, eu estava com as unhas lindas e maravilhosas. Hoje quebrou tudo, ó. Uma, duas, três, quebrou tudinho. Minhas unhas estavam todas lindas, até de manhã. Em outro momento eu tinha pirado. Ana, não, o que é que tem a ver um assunto com outro? Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tomo consciência, quanto mais isso vai me dando ferramentas, sabe? Para eu passar por coisas, por desafios, por experiências de forma diferente. Coisas que me tiravam do sério já não me tiram mais. Coisas que já me desestruturavam já não me desestruturam mais. Autoconhecimento é poderoso. Dá medo? Dá. Você vai ver coisas que você não quer? Vai. Você não gosta? Vai. Coisas que você tem que você não gostaria de ter? Vai. Mas lembra, o primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência. Vou ficando por aqui. Hoje é dia 24, véspera de Natal. Não só hoje, mas todos os dias, né? Desejo que seja cada dia que o Criador guie seus passos, ilumine seu caminho, que cada passo que você dê já esteja alinhado. Deixa eu ver aqui.
Testando aqui. Ixi, eu acho que descarregou. Que cada passo já esteja alinhado, cada passo que você dê já esteja alinhado com o que o Criador, nosso Deus Pai, tem para ti, tá bom? E que você caminhe em direção à sua melhor versão, que você aceite a sua luz, mas que você também acolha as suas sombras, porque nós temos luz e sombra, como Jung fala, né? Augusto de Jung. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você achou, alguma sacada que você teve, algum insight. Falei de vários temas, mas assim, para mim todos se conectam e todos têm a mesma essência, tá? Até o finalzinho que falei de maquiagem, de autenticidade, porque tudo tem a base que é o autoconhecimento, a cura, o processo, tá? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.